capítulo 11, que é a evolução em relação ao pecado e à redenção. A utopia revolucionária. Primeira coisa que fala aqui, ó, a revolução induz seus filhos a subestimar e negar as noções do bem e mal, pecado original e de redenção. Né? Nós temos que, por fé nossa, Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque pecaram. Esse é o pecado original. Isso ninguém pode negar. Isso são coisas, né? E a redenção feita por nosso Senhor Jesus Cristo veio cá, sofreu muito mais do que parece, você pode ter certeza, muito mais do que aparece nessa imagem, mas ele sofreu para redimir nossos pecados. Isso é o mais importante que tem na face da terra hoje. Certo? Nosso Senhor vir à terra, entendeu? Para nos salvar. Se não tivesse vindo, os homens não se salvariam. Diferentemente dos anjos, que pecaram uma vez e já foram condenados, os homens foram dados essa oportunidade de vir aqui, sofrer por amor a Deus. Tem que se sofrer. A principal razão da gente ter vindo à Terra é para sofrer e merecer a salvação. Amar a Deus apesar dos sofrimentos. Então aqui a gente está aqui para pagar o pecado. Participar desse sofrimento que nosso Senhor Jesus Cristo teve. Era necessário um sofrimento infinito, porque a ofensa a Deus é infinita. E o sofrimento de nosso Jesus Cristo, como Deus, é um sofrimento infinito. Por isso, a revolução tem que negar isso. A revolução tem que negar o pecado, tem que negar a diferença entre bem e mal para poder progredir. Porque se ficar muito claro o que é bem e o que é mal, todo mundo gosta disso aqui, ela não tem vitórias, né? Ela não tem progresso, não teria progresso. Se o plano da revolução tivesse desmascarado, todo mundo a rejeitava. Porque o demônio, por si só, ele é repulsivo, né? Todo o ser humano, né? Tudo que o demônio causa repulsão ao homem bom. Ao homem corrompido, começa a aderir a essa corrupção. Então, a revolução, ela disfarça. Ela não se revela totalmente para poder convencer os homens e corromper os homens. Porque se ela se declarasse, Gabriel, salve Maria, se ela se revelasse com os objetivos delas, reais, entendeu? Ela não conseguiria evoluir. Então, a evolução começa a negar. Não é que ela chega lá e fala assim, não existe pecado original, e negócio de redenção. Não. Ela tende a silenciar, a enganar as pessoas e tentar fazer as pessoas não lembrarem disso ou depois rejeitar. Começa pelo processo de não lembrar para depois rejeitar. Né? Porque ela brotou do pecado. A raiz da revolução é o pecado, porque é o próprio demônio. O demônio é o primeiro pecador, né? Depois ele convenceu os homens a pecarem. Então, ela nega essa noção de pecado. Ela tenta velar isso. Enganar as pessoas para poder, entendeu? Agir e convencer os homens. Como é que isso se faz? Primeiro vocês estão passando, estou pegando quase ipsis litteris aqui, o que é o livro Revolução e Contra-Revolução. No final, a gente vai dar uma conversa aqui, entendeu? Para a gente atualizar isso, porque isso foi escrito em 1959. Ela tenta enganar e camuflar essas coisas por sistemas jurídicos e filosóficos
e por processos de propaganda. Né? Vamos entrar em detalhes. Os sistemas filosóficos jurídicos negam a validade e a existência de qualquer lei moral. Então, eles começam a abandonar a moral católica. Bons exemplos disso. Vai fazer a Constituição lá, junta 513 deputados lá, acha que são os donos da verdade e sai julgando regras lá de qualquer jeito, entendeu? De acordo com as ideologias ou interesses de cada um, e montar essa Constituição nossa, que é uma verdadeira, vou falar uma palavra, porcaria, né? É ruim. É uma Constituição muito ruim. O doutor Plínio, na época, escreveu um livro sobre ela, quando ela estava para sair, né? Projeto de Constituição angustia o país. Porque realmente ela fugiu, ela não se liga, não por questão pela moral, ela se baseou em interesses políticos de esquerda, principalmente, que é avesso à moral cristã, né? Avesso à moral cristã. E eles dão a essa fundamentos vão, ridículos, né? Muitas vezes, né? Por exemplo, né? A mulher que vai dizer aborto. Não, eu tenho direito sobre o meu corpo. Isso é o argumento mais estúpido que existe, né? Alguém disse uma coisa sobre essa? Ah, então eu tenho direito de fazer aborto porque ela tem direito sobre o corpo dela. Então, são argumentos que não têm uma coisa com outra. Depois a gente vai falar mais sobre isso e vocês pensam, você precisa ajudar a dar exemplos sobre isso aí, mais modernos, né? E os processos de propaganda agem nas multidões, entendeu? Criando um estado de alma em que se afirmar diretamente que a moral não existe. Né? Hoje é exatamente isso. Acho que um dos grandes mal da sociedade moderna hoje é esse ateísmo prático. Tem muita gente que nem fala que é ateu, mas ele vive como se fosse um ateu. Ah, sou católico, sou batizado, não sei o quê, vou à missa, mas vive como ateu, porque ele dá prioridade para a carreira, dá prioridade para o lazer, dá prioridade para mil e outras coisas. De vez em quando, sobra tempo, ele vai à missa lá, reza um pouco, não sei o quê, fala com Deus, reza uma Maria. Isso aí é mais ou menos a média do mundo de hoje. A gente chama isso de ateísmo prático. E isso é resultado dessa propaganda, que foi feita durante anos e anos e anos. Desde a Renascença vem aos meios de mil meios de propaganda, né? Desde a Renascença vem acontecendo essas propagandas e vai mudando aos poucos a cabeça da média, da maioria da humanidade, e a revolução vai avançando com isso. Se faz abstração dela, e toda a veneração devida à virtude tributada a ídolos, então, em vez de você adorar primeiro a Deus, se preocupa primeiro com ouro, com trabalho, eficiência, êxito, segurança, saúde, beleza física, todo mundo dá mais valor a isso do que a pureza de alma, as virtudes e o amor a Deus. Então, isso é o ateísmo prático, chamado. É a própria noção de pecado e a distinção entre bem e mal que a revolução vai destruindo no homem. Aos poucos, pouco a pouco. Querem acabar com essa... A pessoa não sabe o que é bem e o que é mal mais. As pessoas vivem aí, um fala lá, não, pode fazer aborto, porque a mulher tem direito. Dois exemplos de aborto, que ele é gritante, né? Um absurdo, uma mãe matar um filho. Imagina uma coisa dessa, qualquer cria, qualquer animalzinho, ele protege a cria dele com a vida. Você já viu? Né? Qualquer animal, desde os mais ferozes aos mais simples, protege a cria. O homem vai matar. Isso aqui é a coisa mais antinatural que existe. E eles chegaram a convencer uma boa parte da população que isso é lícito. E vai negando a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não tem pecado, negócio de redenção. Redenção por quê? Se não tem pecado, não tem mal, não tem bem nem mal. Tudo é a mesma coisa. Então, fica
sem sentido a redenção? Ah, isso é história. História para os antigos. Nós sabemos, os antigos. Então a Revolução trabalha assim. Tá? Devagar, aos poucos, vai aumentando cada vez mais o grau de negação de pecado, de redenção. Pois não? A obra foi escrita em 59, antes do concílio. Isso. Talvez o senhor pudesse fazer uma aplicação do que a mentalidade do concílio está aí apagando essa distinção, agravando. Isso. Eu pensei em fazer isso no final, mas se quiser fazer agora, tudo bem. Porque exatamente esse espírito do concílio, é chamado espírito do concílio, né? Foi pegar essa mentalidade e jogar dentro da igreja. O progressismo é baseado em tolerância, em respeito pelas outras religiões, respeito pelo mal, respeito pela... Né? Isso, no fundo, é a distinção entre bem e mal que está sendo largada. Quando você estende a mão para o inimigo, quem perde é quem estendeu a mão. E o ecumenismo fez exatamente isso. Tinha uma chamava Política de la main tendue, em francês, que é da mão estendida. Estender a mão para todo mundo. Nós somos amigos de todo mundo. Nós não somos inimigos. A igreja agora, ela está aberta para todo mundo. Ela é amiga. Antigamente a igreja condenava todo mundo. Não, agora não. Tá? O ecumenismo não condena mais ninguém. O ecumenismo chega ao ponto... Condena sim, se querem ser católicos. Assim, chega ao ponto de nosso Papa Francisco chegar a falar, comparar a Arca de Noé, dizendo que a Arca de Noé é um símbolo de que Deus queria multiplicidade de religiões. Isso aí é uma coisa muito séria, né? Chegou a esse ponto. Mas vamos dar mais detalhes aí, depois eu vou perguntar no final, tá bom, senhor Marcos? Vamos dar um histórico um pouquinho sobre a negação. É simplesinho que eu vou dar, só vou falar mais assim, aquilo da Revolução Francesa, tal, do liberalismo e do socialismo, que exemplificam essa negação durante a história. Hoje, a negação está mais... Essa que eu falei agora, sobre essa reunião em Abu Dhabi, lá onde ele fez o testamento, assinou um documento lá que todas as religiões são boas. Então. Em primeiro lugar, entendeu? Existe um conceito de que o homem é bom. Isso não é de hoje. Tinha um escritor lá na Revolução Francesa, chamado Jean-Jacques Rousseau, que escreveu um livro, Bom Selvagem, o Bom Selvagem, onde ele defende o princípio de que o homem nasce bom, a sociedade é que corrompe. E hoje isso aí está, sem estar explícito, está aceito na maneira comum da maioria das pessoas pensarem. E se a gente pensar bem sobre este lema do Rousseau, você vai ver que ele é contraditório em si mesmo. Por quê? Se o homem nasce bom, então tudo seria bom, a sociedade seria formada, seria boa, porque o fruto seria bom. Então, quando que a sociedade se corrompeu para poder corromper o primeiro homem bom? Precisa ter alguém mau lá. Ele não explica isso, não. Ele não explica isso. Né? Ele entra em contradição. Mas isso são as coisas próprias do demônio, cheio de contradições, cheio de coisas assim, e o pessoal vai aceitando, sem nem pensar as coisas. Né? Por que o homem é mau? Porque tem o pecado original, e desde que tem o pecado original, ele tem tendência a pecar. E ajudado pelo demônio, e etc., ele comete as maiores atrocidades. Que já aconteceu, e os maiores pecados. Na fase liberal individualista, isso aqui é a questão, desde o Renascimento até a Revolução Francesa, né? A Revolução ensinou que o homem é dotado de razão falível, inclusive.
inclusive na Revolução Francesa, foi enaltecida a razão, né? Teve até o episódio lá da Deusa Razão, lá na Notre Dame, que tiraram Nossa Senhora e colocaram uma mulher lá, dizendo que era Deusa Razão. Dizendo que o pessoal na Idade Média era um pessoal que não pensava que só a igreja falou, acabou, e o pessoal era... todas essas mentiras que eles falam. E de uma vontade forte é outra coisa, que vai contra a moral, vai contra a doutrina católica. O homem, São Paulo fala, o Espírito, a carne é fraca. As nossas paixões, se a gente não vigiar, não nos disciplinar, não nos policiar ou vigiar, você acaba caindo em pecado. A gente tem que fazer um esforço para vencer as nossas paixões, que são desregradas pelo causa do pecado original. Se a gente não conta com a graça, que é principalmente a graça, o homem sozinho não conseguiria ser bom. Não conseguiria ser bom. Essa é a doutrina católica. O contrário do jansenismo, que surgiu nessa época da Revolução Francesa, um pouco antes da Revolução Francesa, que é baseado no pelagianismo. O pelagianismo era uma heresia que foi feita por Pelágio lá no século IV, onde ele dizia que o homem não dependia da graça. O homem era bom, nascia bom, era bom, tal, não sei o quê, não precisava da graça, e ele era justo, etc. Que, inclusive, quem o condenou foi Santo Agostinho, escreveu um livro sobre ele, que é o Tratado da Graça. E por isso, Santo Agostinho é conhecido hoje também como Doutor da Graça, por causa desse Tratado da Graça que ele fez para combater o pelagianismo, que é essa teoria de Pelágio, que é do jansenismo, que influenciou bastante a Revolução Francesa. O jansenismo é um pouquinho de protestante disfarçado, de falar que é católico, estava dentro da Igreja Católica, tal, não sei o quê, mas era quase que um... O jansenismo pregava que você não podia ficar comungando sempre, não, no máximo, uma vez por ano, é coisa que era difícil e tal, porque você não tinha dignidade para comungar, para receber nosso Jesus Cristo. E um colosso de coisas erradas que o jansenismo tinha. Então, se o homem não tem paixão, não tem desregramento, o homem é bom, ele é conceição imaculada, né? Nasceu sem pecado. Então, o homem nasceu sem pecado, foi concebido sem pecado. Só Nossa Senhora foi concebida sem pecado. O homem, foi não. Celso, há um fundo de igualitarismo? Tem. No fundo, isso vai chegar lá. Isso aí tudo junta lá. Mas nós estamos fixando mais nessa propaganda para tirar o conceito bem, mal, tá, de pecado, tá, que a Revolução trabalhou muito tempo e trabalhou bem com isso. Falo bem, é assim, um programa bem estruturado para o mal, né? Uma estruturação para o mal. Ele é bem estruturado para o mal. E que funcionou. E que nós estamos hoje nesse mundo aí, assim, porque isso funcionou desde lá da Renascença. Daí uma concepção da ordem humana em que o indivíduo reputado um ente perfeito, né, era tudo, e o Estado nada. Então o homem era, né, o Estado, então você tinha que acabar com a monarquia, tinha que acabar com essas coisas, podia ter hierarquia aí. Você falou sobre a igualitarismo. Sim, vem daí. Tá? Quase nada, um mal necessário. O Estado era um mal necessário, só para fazer algumas organizações. A direita liberal acredita muito nisso. Hein? A direita liberal, até hoje, acredita muito nessa... Tem uma parte do liberalismo até bom, que é o liberalismo econômico, que pode falar, não sei o que, que não tem, você não pode assim falar que é mal em si, não. Mas o liberalismo antigo, que hoje, que é a esquerda americana, por exemplo, é chamado de liberalismo. É aquele liberalismo da Revolução Francesa. Esse é mal, em princípio é mal. Foi um período em que se pensava, então, que a causa única de todos os erros e crimes era a ignorância. Aqui, recentemente, a gente ouviu falar isso. Né? Abrir escola é fechar prisões. Então, aqui, outro dia mesmo eles falaram, falta educar, tem que educar. O criminoso, você não pode ficar prendendo, não. Vamos abrir. Eles estão com essa teoria aqui no Brasil, tentando relaxar ao máximo a prisão de criminoso, porque quer culpar a sociedade por não ter educado.
Certo? Então, essa que quer dizer a conceição imaculada do indivíduo. Então, essa era a fase que veio da Renascença até ir evoluindo até a Revolução Francesa. A grande arma da liberal para defender contra as possíveis prepotências do Estado, porque o indivíduo é que é mais importante que o Estado, embora a Revolução Francesa tenha matado muito cidadão, que eles chamavam, né, só por discordar, ou por ser católico, entendeu? Para impedir a formação de camarilhas que tirassem a direção da coisa pública, eram as liberdades políticas e o sufrágio universal, quer dizer, a votação, né? O povo, as pessoas, aquilo que a maioria das pessoas decidiu é o certo. Esse conceito, imagina, se isso é verdade, né? A maioria das pessoas gritaram lá, solta Barrabás, crucifique Jesus. Nessa sociedade belo-horizontina, na sociedade qualquer interior, a maioria das pessoas não são boas. Porque o conceito, é porque não mata, não rouba, não sei o quê, não sei o quê. Não, ele ama a Deus sobre todas as coisas. Ele é católico verdadeiro, ele pratica a castidade, etc., pratica as virtudes, pratica os 10 mandamentos. É raro hoje em dia contar na sociedade pessoas que praticam os 10 mandamentos e amam a Deus sobre todas as coisas. Concordam comigo? Então, se você faz qualquer coisa por votação da maioria, mas se você perguntar aí se quer tirar o divórcio das leis do Brasil, vai perder. Se fizer um plebiscito aí perguntando, vamos acabar com o divórcio no Brasil? Perde. Em 1966, a maioria era contra o divórcio. Hoje não mais, não. O senhor poderia explicar para a gente o que seria a pessoa que, por um lado, ela é contra-revolucionária e, por outro, ela é revolucionária? Você poderia explicar? Esse conceito foi não vou muito longe, não, porque foi o assunto de umas 5, 6 reuniões atrás, hein, que é o conceito de semi-contra-revolucionário, ou o revolucionário de marcha lenta. Você tem aquilo que está na Revolução e Contra-Revolução, no livro lá, acho que é o capítulo 8, 9, não me lembro mais de cabeça o número, que fala sobre isso aí. A Revolução, ela lança aquelas coisas lá na frente, tem algumas pessoas que já vai lá, né? Lá no último grau lá. Então aqui tem muita gente que já está a favor do agenda LGBT, de tudo, não sei o que tem, de apoio, tarará. Essa parte da revolução está lá. Mas ainda a maioria do Brasil ainda não concorda com isso. É exatamente esse caso. Eles avançaram com a revolução até um certo ponto e fica ali, parado. Aí não quer avançar mais do que isso. Mas acabam, no fundo, sendo revolucionários, porque ele ajudou a revolução a andar até ali. Então, pessoal, a maioria do Brasil é a favor do divórcio, mas a maioria do Brasil é contra o aborto. Entendeu? Esse no livro Revolução contra a Revolução, é a descrição do contra-revolucionário, semi-contra-revolucionário. Aí nós fizemos uma reunião só sobre isso. Aí demora muito, se a gente for entrar, mas dá para entender isso aí. A pessoa que bota um pé lá, fica com um pé na revolução, outro pé na contra-revolução, ele acaba ajudando a revolução. Nosso Senhor falou hoje lá, ou no Evangelho de hoje, né? Está lá, ou está comigo ou está contra mim. Não tem esse negócio de meio termo, não. Ah, tu é parte do... Você viu lá no Evangelho de hoje? Então é assim. Hoje em dia eles trocam, né? Hein? Hoje em dia falam, quem não é contra mim é por mim. Mas o senhor falou o contrário, né? É o contrário, quem não é por mim é contra mim. Exatamente. Quem não está... quem não está comigo está contra mim. Não existe esse negócio meio termo. Vou ficar uma parte a favor do nosso Senhor Jesus Cristo, outra parte... Tem outro. Não acende vela para dois. Né? Não é assim? Tem essa, né? Uma vela para Deus, outra para o demônio. Não pode acender uma vela para Deus, outra para o demônio.
Então, você dá na Bíblia, no Evangelho, tem várias passagens que explicam isso aí. Então, é a mesma coisa, o contra-revolucionário, isso. Ou é contra-revolucionário integral, ou ele está ajudando a revolução. Ah, eu vou ser contra-revolucionário, mas não quero ser católico. Isso também não tem jeito, não. A revolução é a destruição da igreja, como é que você vai ser contra-revolucionário se algo está querendo destruir a igreja, você não quer defender a igreja? Não tem isso. Pois não. Eu acho que a pergunta dele é um pouco diferente. É um pouco diferente? Pelo que eu entendi, no seguinte Pois não. sentido, que esse movimento, por exemplo, bolsonarista, digamos assim, são pessoas conservadoras, ou Sei. eles têm ideias conservadoras, mas ao mesmo tempo não são inteiramente contra-revolucionárias. Não é isso ou não? É isso? Sim, exatamente. Então, Eu não respondi isso, não. aí que Pode falar. essas pessoas que têm uma tendência contra, digamos assim, conservadoras, não? O que acontece? Elas estão à procura de algo que as leva do lado, digamos assim, contra-revolucionário, só que elas não encontram. Ainda não tem um conceito. Hã? Não tem um conceito, é verdade. Isso Isso que eu falei, é uma coisa que demora um pouco lá. Porque tem uma parte aí que vai fazer o seguinte, que é o chamado de Revolução Velha e Revolução Nova. A Revolução Nova está muito mais na frente. A velha, por exemplo, a primeira começou a ser protestante. Hoje os protestantes muitas vezes são mais contra-revolucionários do que os católicos progressistas, né? Mais conservadores. Eu te digo o seguinte, todo mundo, eu vou te dizer de geral, Deus dá a graça para todo mundo ser católico, salvar a sua alma. Em princípio é isso. Hoje, para você salvar a alma, ser católico, você precisa ser contra-revolucionário também. Então, realmente, isso tudo está junto, isso tudo faz parte de uma coisa só. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo dá graça para todo mundo se salvar. Sim. Graças a Deus dá e tem dado. Hoje eu acredito. Porque, se você for pensar, só para parte, humanamente falando, vocês aqui não eram para estar aqui, esses jovens. Foram criados já, nasceram na revolução de televisão, de não sei o que, parará, e estão aqui. Essa mesma graça que os senhores receberam, vão à missa tridentina, estão procurando. O Guilherme falou outro dia que estava procurando, e achou quando foi lá, né? Foi aquele dia que você falou aqui. Todo mundo aqui, assim. O B, que é a outra questão, é a Conceição Imaculada das Massas do Estado. Isso já é o pós-Revolução Francesa. Tá? É a ideia do socialismo. Tá certo? Então, os indivíduos são propensos ao egoísmo. É verdade. Então, pode errar. Porque o que erra é só egoísmo. Né? Esquecer a coletividade. Pensar só em si. Esse é o pecado. É o único pecado que a Revolução admite. Pecado contra os princípios dela, né? As massas acertam sempre e jamais deixam de levar pelas paixões. Então, as massas... A teologia da libertação, eu vou dar um exemplo sobre isso. A teologia da libertação fala sobre a revelação histórica, e essa revelação histórica acontece pela manifestação das massas, e principalmente dos oprimidos, que se chamam os oprimidos, são as massas. Isso vai revelando novas doutrinas para mudar a igreja. Essa é a doutrina da teologia da libertação. Que é exatamente isso, porque eles falam que as massas sempre acertam, elas são infalíveis agora. Não é um indivíduo que é o cheio de razão, que não sei o que é o lá da Revolução Francesa, né, até lá. Agora não, agora já é o valor da massa. Isso foi mudando com o tempo. Então o Estado começou a tomar um valor excepcional. Né? Não é um indivíduo mais. Não é a inteligência do homem. Agora, entendeu? As massas, então, precisam de fazer um Estado que vá guiar sempre as vontades das massas. Aí você bota um ditador lá,
tipo Maduro, tipo Fidel Castro, qualquer um deles lá, que conduz a massa para fazer vontade do povo. A vontade do povo, né? É a vontade dele, né? É isso aí que... Tá. E decorre de esse negócio de parlamentos, estudos socialistas, pensamento. Nos estados, assim, aqui no Brasil o parlamento não está valendo nada, hoje é o judiciário, né? Então, a vontade forte de um ditador. Olha lá. Então, hoje, a valorização. Isso aí é a ideia socialista. Então, você tem que criar um Estado forte. A primeira coisa que o Lula faz quando chegar lá é encher de ministério, encher de coisa, aumentar o Estado, aumentar gasto público, não sei o quê. Por quê? A ideia dele é um Estado forte. Um Estado forte para poder dominar sempre. Então, aos poucos, a Revolução foi fazendo. O doutor Plínio Lar parou aí, porque ainda em 59 não tinha. É isso que eu vou daqui no final, eu quero conversar com o senhor para ver se o senhor, a gente abrir um pouco mais para os dias atuais, né? Quais estão sendo as questões hoje. A redenção pela ciência e pela técnica, a utopia revolucionária. Então, a terceira questão nessa de negação do pecado, é criar uma utopia para enganar as pessoas. E ciência e técnica foi um dos meios, principalmente a partir da Revolução Industrial do século XVIII, XIX, né? Século XIX, XX, principalmente XIX, nos anos 1800 e 1900. Aí se criou uma ideia de que a ciência, até hoje, você fala assim, na época do Covid, você ouvia demais da conta lá. Dá conta a ciência. Qualquer coisa que você falasse contra a vacina, você conta a ciência. Você é um negacionista. Quer dizer, como se for. É uma coisa, mas é isso desde essa época. Entendeu? Então, o doutor Plínio falando, né? Depositando toda a sua confiança no indivíduo, considerado isoladamente, nas massas ou no Estado, é no homem que a revolução confia. Quer dizer, não tem Deus. Para ele, não fica de Deus. Autossuficiente pela ciência e pela técnica, pode resolver todos os seus problemas. Eliminar a dor, a pobreza, a ignorância, a segurança. Então, tudo que vai resolver as mazelas que tem no mundo é a ciência. Técnica. Resolver tudo. Não precisa preocupar com isso, não. Ele diz. Parece que a intenção deles é levar as pessoas até o máximo da saciedade para esquecer que existe um Deus. Também. Também. Mas como... E isso nega fundamentalmente o pecado original. Porque a técnica vai resolver isso também. Pois não? Não, mas então a ciência aí também se enquadra, não é no sentido quadrado da palavra, mas a sociologia é uma ciência, a arte pode ser uma expressão considerada a ciência, a história, enfim, todos esses aspectos que vêm sendo forjados, principalmente nas universidades. Sim, universidade. A Revolução prega. Isso aí, essa aí não está na SR não, tá? Isso eu coloquei. Você vê como é que fala. Ela prega a evolução. Então, antigamente, não sei o quê, um protozoário, virou verme, que depois virou quadrúpede, depois virou homem, não sei o que, vai evoluindo. Assim, o homem, com a ajuda da ciência, chegará um dia ao auge da soberania. Ele vencerá o tempo e o espaço, conseguirá programar a vida até a imortalidade, quase criará meios para se lançar nos astros, para olhar as maravilhas das galáxias, criando esse mundo fantasioso, né? Entendeu? A natureza, então, isso continua essa ideia, né? Então, a natureza submetida pelo gênio humano, é como a cornucópia é aquela da mitologia grega, né? Onde saía todos os... O contrário da caixa de Pandora. A caixa de Pandora saiu todos os males, né? Os males, e os bens saem da cornucópia. Para derramar sobre uma nova humanidade a plenitude dos seus bens desejáveis. É exatamente isso. E as gerações atuais não conseguirem atingir a felicidade, se consolarão com a perspectiva de que será panágio de uma posteridade não muito longe, não muito remota. A panágio, tanto mais glorioso, quanto terá sido adquirido de forma independente sem a ajuda de Deus, que eles querem considerar Deus.
só a ciência e o valor do homem, como resultado exclusivo e pessoal da perseverança, dos esforços, da habilidade humana. Então, o homem evoluindo, nós ainda estamos no caminho de evoluir. Daqui a um tempo, uma geração, nós vamos estar um grau acima do que somos hoje. E com essa tecnologia, com essa técnica, vamos chegar a quase imortalidade, a ir para as galáxias, a ser dono do mundo. Né? Essa é a utopia que a evolução cria com essa parte técnica. E isso domina até o ponto onde ele começa, depois lá na frente, vamos falar de quarta evolução, nós já falamos de quarta evolução, a degradar o homem, para o homem cair ao baixo lá para poder adorar o demônio. Ele vai dar isso, um colosso de coisa desse tipo, depois tira. Igual nós falamos especificamente lá no café, né? Que Deus, né, deu para o João de Deus lá, né? O João de Deus é um exemplo. O demônio deu para ele tudo, ele foi rico, foi isso, foi famoso. De repente tira, está lá na cadeia, está lá não sei o quê. Isso são as coisas do demônio. Demônio. Dá até para tração paralelos, Celso, com a tentação. O demônio oferece uma promessa de um prazer, não cumpre e ainda deixa a pessoa... Não, ele dá um pouco, que a pessoa cai na mão dele, ele tira. Isso aí ele tá doido, cara. Hoje o que o demônio quer? Deve estar tentando o João de Deus suicidar lá para ir direto para o inferno, lá rapidinho. O progressismo é uma espécie de tentação. O mundo, isso aí já é da SR, isso aí voltou a SR. Um mundo em cujo ser as partes unificadas numa república universal. É o objetivo da evolução, nos dias de hoje, implantar um governo mundial. Você já vê falar em governança mundial aí, muito tempo, muitas vezes, né? Aldeia global. Isso aí são termos que já andam muito comum no mundo de hoje. Mãe Terra. Né? Não ser senão denominações geográficas. Os países, né? Se ficar lá, esse doutor Pino colocou lá, agora mesmo vão acabar até com denominação geográfica, porque né, a Europa já está mais ou menos assim. Né? A comunidade europeia. Hoje funciona quase como um país só. Comércio livre, fronteiras livres, isso aqui é tudo livre ali, moeda única, parará. Então tem algumas diferencinhas ali que só está quase que pelas fronteiras só, geográficas. Eles queriam, inclusive, unificar as coisas. Chegaram a querer proibir na Escócia tocar gata de fole. Pode uma coisa dessa? Queria mudar a França para não fabricar queijo daquele jeito, não sei o quê. Deixa, quiser. Aí, lógico que teve reação e não conseguiram ainda. Mas eles não vão desistir, não. Daqui a um tempo eles voltam. Um mundo, então, que a Revolução quer, aí, ó, sem desigualdades sociais nem econômicas, dirigido pela ciência, pela técnica, para a propaganda e pela psicologia, para realizar sem o sobrenatural, sem a ajuda da graça, sem Deus, sem isso, a felicidade definitiva do homem. Eis a utopia para a qual a Revolução nos vai encaminhando. Tá. É uma etapa que, se chegar nisso aí, chegar nesse ponto, já está. É a quarta Revolução, isso. Chegar num ponto quase e chegando para a quinta, porque a República Universal, um governo único, basta trocar o governante lá, que depois botar o anticristo lá, que já é o reino do anticristo. Bom, essa é a teoria lá da Revolução. Aí não vamos falar, eu nem pus aqui as minhas ideias, eu gostaria de contribuição de vocês, o que vocês acham, como atualizar isso aí para os dias atuais. O que é a propaganda hoje, revolucionária, mais coisa, como que ela está dando, qual é a utopia hoje, revolucionária, que está convencendo as pessoas, como é a negação do pecado hoje, como é a negação da redenção. O que vocês acham? Relativismo, né? Hein? Relativismo. Relativismo, sim. Tudo vale, tudo pode. Exatamente. Hoje o relativismo está muito mais avançado do que naquela época que foi feito o concílio. Igreja sinodal. Hein? É a igreja sinodal. Isso. Ali o doutor Pino não falou especificamente sobre a igreja, né?
naquela época, ainda não havia o concílio, quando ele escreveu, e a igreja ainda era um obstáculo à revolução. A igreja era um obstáculo. Os ritos desde do Concílio de Trento, aquele rito tridentino. Só essa missa tridentina era um obstáculo. Não estou dizendo que ela impedia a revolução, porque a revolução veio avançando. Mas ela retardava demais os objetivos da revolução. Sim. Entendeu? É como que freava. A revolução ia devagar. Precisava quebrar esses obstáculos. Essa doutrina rígida da igreja, que segurava tudo, a liturgia, essas coisas todas que inspirava exatamente o oposto da revolução, precisava quebrar isso. Então teve 2 grandes eventos nos meados do século XX. Em 62 a 65 o concílio e em 68 a Revolução de Sorbonne. Pois não. É bom o senhor fazer a distinção entre igreja E a isso. Naquele tempo a igreja era um obstáculo. Né? A igreja... Ainda é. Desfazer a distinção. Isso. Vamos dizer, eu estou dizendo o que a igreja na época visível era. Porque ela ainda era, a igreja constantiniana era chamada, que é a igreja que ainda, igreja que eu digo, nesse caso, os seus ritos e tudo. Isso aí era a construção da igreja. Depois, a igreja continua sendo imaculada, continua tal, mas a aparência dela hoje é exatamente o contrário. O que a estrutura fez? Chegou ao ponto seguinte, a estrutura antigamente ajudava a contra-revolução. Só de padre andar de batina, de rezar missa em latim, de fazer... Eu não estou dizendo que não tinha padre meio corrupto e com ideias avançadas. Tinha muito, tanto que essas ideias do progressismo todo foram feitas por padres. Padres, bispos, e uns virados até cardeais. O que o Dr. Prince chegou a afirmar? Depois, ele chegou a falar que a estrutura da igreja, a estrutura hierárquica da igreja, era a ponta de lança da Revolução. Olha a gravidade disso. Ponta de lança. Ponta de lança, quer dizer, é a principal, é lá na frente. É a que vai mais à frente. E que ajuda a evolução a avançar mais. Ele chegou só um minutinho. Existe na figura bíblica, lá do Apocalipse, a Jezabel moderna, que São João fala lá. O que São João fala? Que ia ter Jezabel, que é a grande apostasia da apóstata, não sei o que. Está lá no Apocalipse, eu não lembro as coisas não, mas fala da Jezabel, né, que é a chamada prostituta dos tempos. O Dr. Pino falou que a estrutura era a Jezabel. A Jezabel do Apocalipse. Celso, essa ideia aqui não ficou muito clara. O senhor quer uma atualização para os nossos filhos? Eu digo atualização, sim. Mais uma vez. Então, o Dr. Pino fez a propaganda ali, a parte liberal, depois a parte socialismo. Hoje nós já estamos na quarta revolução, nós já estamos na frente, certo? Então, hoje tem outro tipo de propaganda. Hoje não é só a questão de que a massa é a maioria, de não sei o quê. Hoje o trem vai mais à frente. Então, eu comecei a lançar a ideia. Primeiro, veio o concílio, daí partiu o que mudou com o concílio em relação àquela época. O que mudou com a Revolução de Sorbonne em relação àquela época. Você vê que, principalmente o galera da igreja, que eles, para pegar principalmente aqueles católicos que eram um pouco mais felizes, eles começaram a alterar o sentido dos termos. Por exemplo, a seguinte frase que eles adoram utilizar, Deus é amor, ou com outro significado, no caso, por trás daquilo que eles querem dizer com amor. E era uma frase também que católicos antigamente utilizavam. Você foi num ponto certinho, foi exatamente isso. Muito bem pegado. Tá?
a linguagem ecumênica é uma linguagem cheia de distorções, assim, distorções subretícias, né? Subliminares, entendeu? Tem um sentido por trás da coisa e fala essas coisas. É a comunidade. Hoje vale a comunidade. Você chegar lá na comunidade, daqui a um dia é comunismo mesmo, é não sei o quê. Mas hoje você chega na paróquia, né? A comunidade. Não fala mais em paróquia, não fala em igreja, não fala nada, mas fala em comunidade. Ou não? Seria heresia branca que chama? Heresia branca é um nome que o doutor aprendeu a um tipo de distorção de piedade. Certo? Isso poderia ser chamado de heresia branca? O quê? Isso que ele disse. São as palavras talismã. Bom, é um tipo, mas é mais do que uma heresia branca. A heresia branca é uma coisa mais individual. Entendeu? É uma piedade distorcida. Isso aí realmente é uma maneira de enganar as pessoas sem dizer claramente o que eles querem. Então, por exemplo, pegando um pouquinho essa ideia, é verdade. A estrutura hoje fala que Deus é amor, misericórdia, e esquece de falar que Deus é justiça. Aí não fala. Não existe ali algo contra dizendo que Deus não é justo. Ele não chega a falar isso, não tem a justiça divina. Mas faz esquecer isso e com essa ideia de que sobrevalorizar, não sobrevalorizar o amor, porque o amor de Deus é infinito, mas sobrevalorizar esse sentido de amor, certo? Eles dizem que aí não vai ter inferno. Teve uma grande autoridade da igreja que recentemente falou que espera que ele esteja vazio, né? Contrário do que Nossa Senhora disse em Fátima, né? É. Os pastorinhos eram o inferno. Quem falou isso aí foi o próprio Papa Francisco. Esperava que o inferno estivesse vazio. Porque sabe que Deus, eu escutei já uma vez um padre lá numa missa dizer o seguinte: quem é pai aí? Perguntou. Pai. Você tem coragem de mandar um filho seu para o inferno? Então, Deus te ama muito mais do que você ama o seu filho. Não vai mandar você para o inferno, não. Quer dizer, isso aí é um tipo de heresia branca, sim. É heresia branca porque você focaliza um negócio, distorce a piedade, porque você esquece o outro e sobrevaloriza o outro, só aquele. Esquece disso. Entrando no que o Henrique falou, trazendo para os dias atuais, por exemplo. A esquerda fala muito em diversidade, sobretudo se referir à diversidade sexual. Poderia ser uma palavra talismã, por exemplo, porque Deus criou o universo em uma hierarquia diversificada. Mas a esquerda pega isso para aplicar a liberdade sexual, ao mesmo tempo que eles pregam a igualdade. Ou seja, que desigualdade, que diversidade, mas desigualdade é essa que eles pregam? Então, porque eles, já que eles trazem a doutrina igualitária, mas só serve para alguns aspectos, né? Porque para outro pode existir casais de todos os tipos, a pessoa pode se considerar um animal, aí existe uma hierarquia. Mas, ao mesmo tempo, as Sagradas Escrituras já profetizavam isso, né? Que eles se tornaram loucos. Bem a passagem, mas fala assim, da loucura. Porque chega um tempo que a pessoa começa a ficar gaga mesmo da cabeça. Essa é uma propaganda que a gente pode pegar, que é uma propaganda do tempos modernos de quarta revolução. Eles foram aos poucos tentando tirar a noção de pecado, desse pecado do contra a natureza. Tirar a maldade deles. Só terminar esse raciocínio. Eles aos poucos foram julgando na sociedade, através de uma... Eu vou só copiar isso aí eu respondo. Através de uma propaganda, o Dr. Plínio escreveu um livro chamado Diálogo, Baldeação Ideológica Divertida e Diálogo. Eles vão aos poucos, baldeação ideológica, julgando ideias, aos poucos, inadvertidamente, quer dizer, sem a pessoa perceber, através de propaganda. E, com isso, eles foram minimizando o pecado, a noção de pecado contra a natureza. Hoje, fala que aquilo é algo intrínseco, que não pode falar que é depravação, você não pode falar que é doença, você não pode falar que é isso, não pode falar que é aquilo. É uma opção que a pessoa tem, ele tem direito de fazer opção. E se você disser o contrário. E ele é diferente, por causa disso nós temos que aceitar essa diferença.
É isso aí que ele falou. Mas daqui um dia, botar todo mundo igual, que isso nem é diferente, e todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, todo mundo vai ser igual. Mas por enquanto ainda tem uma diferençazinha ainda, que eles estão querendo acabar com ela. Como se fosse normal uma pessoa comum. Isso é uma aberração. Isso, nosso Senhor já destruiu Sodoma e Gomorra, já destruiu. Ele fala para Santa Catarina de Sena, Nosso Senhor, ela tem um livro que chama Diálogo, que Nosso Senhor aparecia para ela e ensinava para ela umas doutrinas, e ela escreveu o livro Diálogo, o diálogo dela com o Nosso Senhor. Né? Ela fala que Nosso Senhor falou assim, olha, eu já destruí 5 cidades por causa disso. A gente sabe sobre Sodoma e Gomorra, né? A gente imagina Pompeia e Herculano que seja também. Agora tem uma quinta aí que eu não sei bem, não. Mas talvez lá na Bíblia ele manda Moisés destruir os moabitas, amonitas, não sei, eu esqueci o nome, que praticavam isso, que eram descendentes de Ló. E hoje a igreja, como ponta de lança da revolução, quer abençoar o pecado. Quer abençoar, exatamente. É isso que você vai falar? Não, Guilherme. Bom, a gente está falando sobre essa atualização para os dias atuais, né? E aí eu vejo que sempre que... Pleonasmo é que eu botei lá, né? Aquele é pleonasmo. Eu escrevi. Não dá certo, mas atualização para os dias atuais, né? Eu vejo que atualmente tem quase que um culto muito grande assim, à felicidade. Assim, você substitui a noção de bem e mal que deve... E a moral católica que deve regir nossas ações, nossa tomada de decisão, pela simples frase que é: se te faz feliz, que mal tem. É. Importante ser feliz. É importante ser feliz. Isso Beleza. Todo mundo fala isso. Que no falso é uma falsa, que no fundo é uma falsa alegria. Falsa, né? Sim. Como você não sabe o dia de amanhã, faça tudo que tem que fazer hoje. Porque amanhã você não sabe se você está vivo. É, exatamente. Essa é uma das propagandas e mais pega, assim, mais eu vejo contundente. essa propaganda assim, de uma forma que ela meio que dopa as pessoas. Eu estou no meio universitário ali, que é majoritariamente habitado por pessoas jovens, que naturalmente e infelizmente ainda não têm muitas responsabilidades. Então acaba que a vida deles, de certa forma, está perdida nessa questão da felicidade. E aí, se você pergunta para a pessoa por que ela... Enfim, começa a fazer qualquer pergunta do tipo, por que você escolheu estar aqui fazendo o que você está fazendo? Por exemplo, por que você está aqui fazendo medicina? Ela não vai conseguir te dar uma resposta realmente... Ela não vai conseguir te dar nenhuma resposta na realidade, ou vai te dar uma resposta tosca, tipo, quero subir na vida. O que isso significa? E aí, tipo... Eu me identifico com isso no sentido de que eu vivi isso por muitos anos, até minha conversão. Você está numa espécie de... Está meio que dopado assim, por esse êxtase da felicidade, de buscar uma felicidade que não existe. É uma correnteza que vai levando. Exatamente isso. Essa é a própria negação das consequências do pecado original. Foi uma das primeiras coisas que eu falei. Nós estamos aqui para sofrer, para pagar. Foi paraíso que a gente não sofria. A gente não, o Dadão não sofria. Paraíso. Agora, na Terra, quando Deus expulsou ele do paraíso, falou, não, vocês vão ter que trabalhar, vão sofrer, vão ter doença, essas coisas, vão morrer, né? E etc. Sentir dor, sentir fome, sentir sede, sentir frio. Esquecer isso aí, entendeu? Você está esquecendo do principal. Não é missão, é obrigação do ser humano. Ele tem que amar a Deus, apesar desse sofrimento que Deus impõe. Todos nós sofremos, não tem gente que passa na terra sem sofrer, porque Deus falou que a gente vai sofrer aqui. Quem aparenta que nunca sofreu, é um mentiroso, que tenta pareteira. É mentiroso. Tinha eu esqueci qual que era, tinha um Dr. Pinto que sempre falava de um dos mais antigos da TFP, que falava, olhava assim para a pessoa, falava assim, olha lá, coitado, nunca sofreu. Quem é que falava isso? Você lembra disso? Lembra disso? Eu esqueci quem que é, não sei se o Dr. Castilho, um daqueles mais antigos lá. Eu não sei quem que é. Falava, olhava para a pessoa assim, falava, coitado, nunca sofreu. Porque quem sofre pouco aqui, provavelmente vai sofrer depois.
Se nosso Senhor Jesus Cristo, só terminar essa frase, se nosso Senhor Jesus Cristo sofreu aquilo que sofreu para redimir os pecados, por que nós temos que sofrer também? Pois não. Celso, eu não sei se estou trazendo uma atualização do ponto de vista específico, mas assim, Dr. Plínio, eu me lembro dele atualizar o grande sucesso, vamos dizer, da Revolução, o grande mal que a Revolução causou nas almas. Aí cada um de nós faz o próprio exame e vê, analisa a opinião pública. Você vê que eu fico sempre admirado ver a coerência dele, né? A Idade Média cai por uma explosão das paixões desgovernadas. Elas são incentivadas, depois elas criam sistemas filosóficos e jurídicos, chegamos até onde nós estamos. Na semana passada, o senhor Marcos Machado falou, hoje a grande revolução é o próprio homem. O homem. Já não é mais a estrutura, o Estado, então é o próprio homem. Exato. Então a revolução hoje, é a inversão que ela fez da inteligência, da vontade, da sensibilidade, ela hoje guia o homem através dos seus sentidos, por impressões, por sensações, por motivações. Então o Tobini fala assim que a grande vitória do mal hoje é o indiferentismo, quer dizer, a indiferença em relação ao bem e ao mal. A pessoa vê as coisas hoje mais horrorosas e pode aparecer por as coisas mais maravilhosas, que ele não vibra mais como ele devia vibrar, ele não se impressiona mais como ele devia se impressionar. Então, por exemplo, ele vê uma parada LGBT, vê 2 vezes, vê 3 vezes, 4 vezes, a rejeição inicial que ele deveria ter e continuar a tendo, se ele não tem um exercício e a graça o ajuda, vai arrefecendo nele essa sensibilidade e ele vai ficando indiferente ao bem e ao mal. Assim como ao bem também. Ele vê uma coisa maravilhosa e ele não se encanta como devia se encantar. Então, esse é o objetivo que a evolução vem passando muito nas almas. Elas já não reagem mais nem ao bem nem ao mal. Elas ficam indiferentes, ficam frias. Então, elas estão preparando o homem para essa revolução seguinte, que é a revolução da adoração do demônio. E é exatamente. Isso mesmo, senhor Walter. É um pouco longo, eu não vou falar sobre ela, não. O Dr. Plínio uma vez fez uma reunião exatamente sobre isso aí que eu me lembro, que era sobre uma profecia do profeta Sofonias. Essa profecia, ele disse que vai punir os homens, porque os homens dizem que Deus não faz nem o bem nem o mal. Exatamente essa indiferença que o senhor Walter falou. Os homens não fazem, Deus não faz nem o bem nem o mal. Então as pessoas não ligam. Hoje, as pessoas que subem numa missa nova aí, inteira, indo comungar, depois de passar uma noite no sábado fazendo pecados, essas coisas todas, vai todo mundo comungar. Vocês já viram isso? Não estou julgando cada pessoa lá não, mas a gente sabe que é isso. Provas de no comunga, só para dar um exemplo assim concreto. Pois é. Se auto-intitula cristão. E esse pessoal está dizendo Deus não faz nem bem nem mal. O que eles estão dizendo? Esse Deus aí não faz nem bem nem mal. Mas no filho do Espírito Santo também, o anjo do Senhor anunciou a Maria. Ela concebeu do Espírito Santo.